Bom, meus irmãos, como o pastor Robson já falou, né, o estudo de Levítico ele é, sobretudo, um estudo sobre santidade. A questão base é exatamente uma vida santa, algo que cabia tão somente ao povo dessa época? Não. Cabe, né, até hoje, claro, à sua igreja, né, que hoje é exatamente aquela que vai ser esse seu representante, né, nesse mundo. E a gente agora vai iniciar um estudo um pouco mais detalhado sobre a questão das ofertas. As ofertas, elas foram estabelecidas com um propósito. Qual era esse propósito? Que esse povo pudesse se santificar. Bom, quem aqui já é aluno do SEAB? Quem é aluno do SEAB, né, provavelmente já voltou do exílio. Né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Já estamos estudando o quê? Neemias. E a gente observa, que é uma coisa séria que a gente costuma brincar muito com os alunos, né? A gente tem um momento ali de apogeu, né, do povo como um reino, né? E depois há um decréscimo, você tem ali o povo sendo levado para o exílio, de forma que fica notório que algo não deu muito certo ali. Não no que diz respeito aos planos de Deus, mas na ação desse povo como seu povo escolhido. E sobre esse assunto que eu queria iniciar a abordagem do livro de Levíticos, né, do capítulo 1 ao capítulo 7. Está dando um pouco de microfonia, impressão minha? Tá, né? Ah, tá bom. Por causa daqui, né? Falar sobre essa questão. Então, Pedro, primeiro, quando a gente analisa, né, alguns textos das Escrituras, o pastor Robson já falou sobre isso, a gente observa um primeiro ponto, que é o anacronismo, né, que a gente poderia dizer, do livro de Levítico, já que nós estamos falando de um livro que vai tratar lá de situações quase de 1000 anos atrás, né, um pouquinho menos do que isso, e nós estamos no século XXI. Claro que as coisas não vão casar no que diz respeito, né, à nossa rotina, à nossa cultura de hoje. Mas também, quando a gente analisa, ficou pequeno, né? Quando a gente analisa, né, algumas passagens, por exemplo, Isaías 1, 11 a 14, Deus vai dizer o seguinte: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a fazer ofertas vãs. Mais adiante, a gente analisa Oséias 6, do 4 ao 7, né? Vou destacar mais o 6:6. Pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Próximo. Ainda em Jeremias 6:20, os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Salmos 50, do 7 ao 10 e 12 e 13, nós também podemos ler: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Então Deus reconhece, vocês têm feito os seus sacrifícios. Mas ele continua: se eu tivesse fome, não tu diria? Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém? Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Continua. E aí a gente chega aqui no texto de Levítico, quando a gente observa, como já foi falado pelo pastor Robson, que quem chamou Moisés e quem passou o texto sobre as ofertas? O Senhor, né? Então a gente vai dizer que Moisés fez aquilo por conta própria, e por isso a coisa é assim, o povo, ele acabou não... Claro, quando a gente fala o povo, não são todos, né, gente? Mas houve, assim, um período onde o povo esfriou a sua fé e se perdeu? Não. E aí, quando a gente vai para Lucas 5, 12 a 14, e aqui é Jesus, aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe dizendo: se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E, no mesmo instante, desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então, o próprio Jesus
no Novo Testamento, ele recomenda o quê? Que vá e faça aquilo que Moisés pediu para fazer. E aí traz a gente uma reflexão. A questão do que eram de fato os sacrifícios. O que eram de fato as ofertas. Porque senão a gente se prende ao processo litúrgico e esquece dos seus princípios, esquece dos seus ensinamentos. Tudo que a gente vai falar aqui agora, nessa manhã, na verdade é uma expressão de culto. É como a gente chega hoje à igreja. A gente tem uma liturgia que a gente cumpre. A gente lê salmo, a gente ora, né? A gente louva, a gente tem lá o momento mais voltado à congregação, né? Que são os dízimos, ofertas, e a gente tem também o quê? A palavra. Tudo isso é uma liturgia. E da mesma forma, o culto nessa época, ele era feito dentro de uma liturgia, que a gente vai ver ela de forma separada inicialmente, e depois vocês vão ver lá na frente que quando algo de fato acontecia e precisava ser feito, né, um sacrifício, esse sacrifício ele não era feito um só. Era feito holocausto, era feito oferta pelo pecado, era feito oferta de gratidão. Por quê? Porque era uma sequência. Aquilo ali representava algo. Tinha algo intrínseco, tinha um ensinamento. Pode passar o próximo. E aí é muito interessante, a gente acabou não trazendo o livro do Paul Hoff, né? É uma passagem do Paul Hoff que ele diz o seguinte, que você já deve, que o pessoal do CIAB conhece, né? Que a gente usou no estudo do Pentateuco. E ele diz, Levítico apresenta princípios elevados da religião, conquanto muitas das suas normas e cerimônias já não estejam em vigor para o crente, ainda assim encerra princípios permanentes. Deve-se descartar a casca, a forma antiga das leis, porque essas já não mais existem, e guardar o grão, o princípio moral e espiritual, porque esses são permanentes. Deus é um só. A mensagem de Deus ao seu povo no ser santo, no manter a santidade, no ter um relacionamento com ele, é a mesma. Isso não mudou. Esse chamado é o mesmo. E o livro de Levítico é, antes de tudo, um livro sobre relacionamento. E aí entra a questão da dificuldade, quando a gente pega um texto onde ele, na verdade, aborda um período em que já não é mais contemporâneo ao nosso. Por quê? Porque o que é a Bíblia? A Bíblia é Deus se revelando ao homem, através do homem, né, porque alguém escreveu, mediante um povo, em um tempo. E isso pressupõe o quê? Fatores culturais, sociais, de relacionamento do povo, linguísticos. Né? Muitas vezes vocês vão ver determinadas traduções, né? Quem já pegou alguns textos para estudar, que eles vão ter, não traduções diferentes, mas vão ser traduzidos para o português com palavras um pouco diferentes. Por quê? Porque você tem aí uma questão linguística também. Então, é dentro desse aspecto que a gente vai olhar agora para esses primeiros 7 capítulos de Levítico. Né? Do 1 ao 5, você vai ver Deus falando à congregação mediante Moisés, que era exatamente instruindo a questão dos sacrifícios. No 6 ao 7, é Deus instruindo a Arão e seus filhos, para que eles pudessem atuar, né, nesses momentos que, na verdade, são momentos litúrgicos, são momentos de culto. Ok? E aí, transportando-nos para essa época, né, em que tudo isso ocorria, vamos tentar, então, extrair daí quais são os princípios que nós vamos ver, né, mais para frente, que são os mesmos princípios que norteiam hoje o nosso relacionamento com Deus. E nem poderia ser diferente, porque Deus é um só, o propósito é um só. Amém? Então, basicamente, haviam 5 tipos de ofertas, tá? Holocaustos ou oferta queimada, oferta de manjares ou oferta de cereais, oferta pacífica ou oferta de comunhão, oferta pelo pecado ou oferta de purificação, oferta de culpa ou oferta de restituição. Eu peço para que vocês vão acompanhando nesse esboço. A gente está na página 3. Alguém falou alguma coisa? Hã? Na apostila, está na apostila. Bom, a primeira oferta que a gente vai analisar é exatamente a oferta de holocaustos ou oferta queimada. Tá? Ela está em Levítico 1, do 1 ao 17, e 6, 8 a 13. A propiciação
Ou seja, o aplacar da ira divina de forma a obter o seu favor é um elemento importante da oferta queimada. Né? Aqui, na verdade, o que o ofertante está buscando? Ele está buscando o quê? Uma aproximação com Deus. Lembrando que Deus comunga com o pecado? Não. Há alguém santo? Não. Então, para se aproximar de Deus, era necessário o quê? Santificar-se. Era necessário o quê? Consagrar-se. Era necessário o quê? Purificar-se. Então, você já vê logo na primeira oferta o quê? Um pedido, na verdade, de perdão, de aplacar essa ira divina. Olha, eu reconheço o meu pecado. Eu sou um pecador, Senhor, quero me aproximar de Ti. E isso era representado pelo holocausto. Eu vou continuar quando eu for fazer a parte da liturgia, fica mais fácil de entender. Então, a oferta queimada é aquilo que acende, né? Aquilo que sobe, aquilo que chega, né, ao Senhor. No caso, vocês vão encontrar em vários momentos falando, né, como aroma agradável a Deus. Não é que Deus queria aquele alimento, não é que Deus queria aquilo ali. Não, é porque a ação do ofertante, né, a questão voltada ali, a obediência da palavra de Deus era o que agradava a Deus. Deus nunca se interessou por aparência. Deus quer interior, Deus quer coração. É a base da nova aliança, é o coração. Então, a gente é chamado para seguir a Cristo. A gente não é chamado para ser religioso. Cuidado com isso. A gente não é chamado para parecer. A gente é chamado para ser. Isso é muito importante. Vamos, para a gente poder acompanhar até o fim, eu vou pular algumas partes, mas depois vocês podem ler com calma em casa, tá? Algumas coisas para ter um entendimento um pouquinho melhor. As etapas da liturgia, elas são importantes, por quê? Porque elas vão mostrar exatamente a questão do íntimo, tá? A questão daquilo que vem do ofertante. E é sobre esse olhar que a gente vai tentar fazer aqui. Né? Vamos tentar fazer aqui quase que uma questão de não vou usar essa palavra teatro, né? Mas é aquela coisa de tentar se colocar, é a empatia, né? Que falta tanto nos dias de hoje. Né? Então, o que acontece? O ofertante levava o animal para o pátio externo do tabernáculo. Bota a próxima. Isso. A gente vai usar essa figura para ajudar vocês a contextualizar. Tá? Então, o ofertante ele vai levar o animal para dentro, né, ali diante da tenda da congregação. O que tinha na tenda da congregação? A presença de Deus. Como o pastor falou na aula anterior, Deus está sempre presente diante do seu povo. Ali é terreno santo. E, portanto, o que era necessário? Santidade de todos. Lembre-se sempre disso. Levítico é um livro sobre relacionamento. Relacionamento que envolve a esfera vertical e, consequentemente, ele se reproduz na esfera horizontal. Vertical com Deus, horizontal com o próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, ele vai chegar à tenda e ele chega com o seu animal, né? E era qualquer animal? Não. Animal macho, sem defeito, né? Era aquilo que ele tinha de melhor. Às vezes, hoje, a gente não consegue entender, porque a gente hoje vai no mercado comprar carne lá, tá uma beleza, né? Tá tudo certo. Agora, imagina naquela época, o povo era nômade. Imagina você criar aquele animal, você pegar aquele animal que não custava pouco, levar aquele animal para ofertar e saber que você estava abrindo mão, ou seja, você estava perdendo, entre aspas, né, porque não era esse o sentimento, mas você estava entregando para Deus algo de elevado valor. Você chegava ali e matava, mas fazia isso por quê? Por causa do seu pecado. Você era o responsável por aquilo. Então, o ofertante chegava ali com aquele animal diante da tenda, olhando para Deus, imolava o animal, ciente de que também ali, para que ele chegasse a Deus, o que ele precisava? Levar uma oferta. Uma morte era necessária para que ele chegasse até a Deus. Era necessário que ele se santificasse. E ali ele era lembrado também do seu próprio pecado. Então, olha como a gente, só no holocausto, quem está vindo à memória de vocês? Só no holocausto, né? Fora das outras ofertas. Então, o ofertante colocava as mãos sobre a cabeça do animal e explicava o motivo de ser oferecido o sacrifício. E aqui entra um outro ponto importante. Peguei o animal, levei,
Agora eu vou imolar, aí o sacerdote vai lá, vai pegar o sangue, era assim? Não. É que nem a pessoa que chega para a gente e fala assim, me perdoa por qualquer coisa. Eu falo, não. Porque se nem você sabe que você está pedindo perdão, eu vou te perdoar por quê? Não, ele tinha que reconhecer o erro. Reconhecer o pecado faz parte. Porque como é que eu vou corrigir se eu não reconheço o erro? Como é que eu vou buscar a Deus para me ver livre do meu pecado se eu não entendo nem que eu sou pecador? Então, ali tem uma questão também de sinceridade do ofertante. O ofertante chegava ali e confessava aquilo que havia acontecido. Ou, como a gente vai ver na oferta de manjares, né, expressava o motivo. Nada ficava em branco. O sacerdote, por sua vez, ele tinha que se pronunciar também. E aí, alguns comentários vão dizer que, nesses momentos, muitas vezes, alguns salmos eram entoados, né? Não só pelo ofertante, né? Como também pelo próprio sacerdote, garantindo que o quê? Que, olha, Deus aceitou a sua oferta, né? Então, olha como é que a gente, saindo do texto e tentando aqui fazer uma coisa mais teatralizada, vocês vão começando a entender o que de fato estava acontecendo ali. O ofertante imolava o sacrifício, o animal, de forma que todo o seu sangue era removido e recolhido em uma bacia. O sangue era aspergido nas laterais do altar. O sacerdote colocava os pedaços cortados do animal sobre o altar para serem queimados. Todo animal era queimado? Ou comia-se alguma coisa? No holocausto, todo animal era queimado. Ali era um gesto de consagração, de entrega para o Senhor. Tudo era entregue ao Senhor. Então, o ofertante buscava exatamente a questão da propiciação, né? Que é conseguir esse favor, essa aproximação com Deus, e consagrava ali o animal? Não, ele. Ali, quando ele botava a mão no animal, ele dizia que aquilo ali era um gesto de quê? De substituição. Então, ali, novamente, se reafirma o quê? A fidelidade. Deus exige fidelidade. Por isso que o processo de santificação, por isso que a vida de um crente, ela não pode ser uma vida de aparência, porque você está enganando quem? É uma questão de intimidade, é uma questão de fidelidade, é uma questão, como o pastor falou de manhã, de vida. E a vida é um todo, ela não é só essa parte aqui. Então, qual era o propósito que a gente poderia chegar aqui olhando essa visão, né? Para a sua expiação, né? Como diz lá em Levítico 1, 3, 4 ao 17. Não vou abrir para ler, não, porque senão a gente vai perder muito tempo. Tá? Mas a ideia aqui era exatamente o quê? Ele está pagando uma pena, que era a pena do pecado que havia sobre ele, né? E automaticamente obtendo o quê? Essa propiciação, né? Esse perdão, né? Essa aproximação com Deus, né, e a sua consagração. E no que diz respeito ao significado teológico, né, como foi dito pela manhã, aquilo que Deus, né, no caso, é a visão de Deus sobre esse processo. Né? Deus é santo e não pode comungar com o pecado. Esse é o princípio base. Deus é santo. Em todo momento, vocês vão ver algumas coisas bem interessantes quando vocês terminam. Quem aqui já leu o Levítico todo? Glória a Deus. Vocês vão observar que em alguns momentos Deus vai dizer algo muito importante, que quando o povo pecava, o povo contaminava quem? Ou melhor, o quê? O tabernáculo. Não era uma questão meramente individual, era muito mais do que isso. E isso a gente vai ver mais na frente quando a gente falar sobre a oferta pelo pecado e oferta pela culpa, que é a influência do pecado. Então, com relação ao holocausto, né, as palavras-chave que a gente poderia dizer seriam expiação, propiciação e consagração. E aí a gente entra, então, na oferta de manjares, ou oferta de cereais. A gente, às vezes, dá para ser que nem Josué, né? Para, Senhor. Reloginho aqui. Então, é oferta de manjares. O termo hebraico aqui, ele também significa tributo, tá? Seria como se fosse pagar a um rei, né, vassalo, ou seja, um rei súdito de um outro, né, na indicação da sua boa vontade, fidelidade contínuas. Então, na verdade, a oferta de cereais era exatamente um momento até de alegria ali, né? Você está, na verdade, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus havia dado, né?
fazia parte das ofertas diárias regulares no templo, sendo oferecida toda manhã à noite, assim como era o caso o holocausto. Então, Israel estava ligado a Deus por uma aliança e, portanto, tinha a responsabilidade de expressar sua fidelidade. Sobre essa oferta, né, algumas coisas, novamente, precisam ser ditas. Né, como eu falei, vamos nos colocar aqui no lugar do ofertante. Imagina você tendo lá a sua oferta, aquilo que você iria levar a Deus. Você poderia levar aqui um animal? Não. O que você levava? Flor de farinha. O que é flor de farinha? Flor de farinha não é simplesmente uma expressão. Flor de farinha é a melhor farinha. Flor de farinha é aquela farinha altamente refinada, branquinha, fininha. É o melhor do que você tinha. Essa era a flor de farinha. Né? Até Abraão, quando recebeu, né, a visita dos anjos de Deus, ele foi pedir para fazer o quê? Faz bolo lá com flor de farinha. É o melhor. Para Deus, sempre o melhor. Então, você vê que um princípio aqui está sempre presente, que é o quê? O melhor é para Deus. Mas por que o melhor é para Deus? Porque tudo é para Deus. Na verdade, tudo é de Deus. Você acha que aqui o ofertante, num processo de gratidão, ele está simplesmente agradecendo a Deus pelo quê? Pelo aquilo que ele é? Não, pelo que Deus deu a ele. Quem dá é Deus, ele simplesmente devolve uma parte. É isso. Então, o ofertante preparava os cereais, né, melhor da farinha, ou grãos tostados. O ofertante acrescentava azeite à oferta. Né? Aí existem algumas pessoas que vão associar aqui a questão do azeite ao Espírito Santo, outra uma questão de alegria. Outros ainda vão dizer que azeite também era um tempero. Tá? Mas a gente pode associar as três coisas, porque, na verdade, as três coisas aconteciam aqui. Né? Já que está falando de um processo de culto, né? Então Deus está presente, o Espírito Santo está presente. Você está falando de uma questão que depois vai ser utilizada como alimento, né? Já que aqui, no caso, os sacerdotes serão alimentados. Né? E você está falando também de um ato de alegria. Por quê? Porque você tem aqui um processo de gratidão. Acrescentava sal à oferta, né? O sal ele é muito citado, né, no texto bíblico, e até a gente acabou de falar, né, de uma citação, que é a questão de sermos sal, né, sermos esse diferencial, mas o sal também é algo que não é corruptível. O sal não se corrompe, o sal é eterno. Né? Até às vezes fala a validade do sal. O sal, a validade dele é muito longa. Né? E você tem uma questão ali também, que é evitar a corrupção. Então, o sal ele tem essa representatividade daquilo que evita a corrupção e daquilo que está livre da corrupção. Também poderíamos, no sentido de uma oferta aqui de alimento, falar também de que era um tempero, não deixa de ser. Né? E um ponto importante é a questão da aliança. Né? Isso vocês vão encontrar em Levítico 2:13, quem quiser anotar, e em Números 18:19. Também em 2 Crônicas 3:5, né, que é exatamente a questão da representatividade daquilo que é eterno, né, daquilo que não se corrompe, daquilo que tem uma duração sem fim, que é exatamente a aliança entre Deus e o seu povo. Né? Deus é fiel acima de tudo. Levíticos... Levítico 2:13... Números 18:19 e 2 Crônicas 13:5. Crônicas 13:5. E, além disso, o ofertante acrescentava incenso à oferta, né? Gerava um aroma agradável a Deus. Aqui, muitos comentários vão dizer que o incenso também ele era utilizado nas ofertas, não no sentido tanto que a gente poderia dizer figurado ali, né, fazendo uma simbologia das orações, embora na questão da tenda da congregação você tenha essa simbologia, mas aqui é uma questão também de ajudar. Tu imagina, né, aquela carne toda queimando, aquilo tudo, então gerar um aroma diferenciado no local. Né? Mas é uma questão mais do dia a dia, né, mais prática. Então o ofertante apresentava a oferta ao sacerdote, o sacerdote pegava um punhado, né, no caso uma mão, e os queimava como oferta memorial. Aquele ali, na verdade, era um gesto de reconhecimento de que quem deu foi Deus. Né? Esse era o memorial que se trazia. Aliás, a Bíblia vai falar muitas vezes sobre memoriais. O que é memorial? É aquilo que te traz, obviamente, a memória. Né?
Na verdade, quando a gente faz a Santa Ceia, ela é o quê? Um memorial, né? Isso é muito importante, porque tira a gente do processo litúrgico pura e simplesmente. Isso é uma coisa, gente, assim, que a gente tem conversado muito na turma e a gente precisa ter em mente. Aquilo que a gente faz dentro da igreja precisa refletir fora da igreja. Hoje a gente vive uma situação, falando especificamente do nosso país, tá? Não vou entrar em mérito de nada, estou apenas dizendo como população, como cidadãos. Temos igrejas, temos grande acesso à literatura bíblica, temos excelentes pregações disponíveis em YouTube e tudo mais, e muitas vezes damos conta que cadê isso na sociedade? A última pesquisa que deu tinha 30 e poucos % de pessoas declaradas cristãs. Mas cadê isso na sociedade? Está faltando testemunho. Está faltando testemunho. A principal pregação não é com a boca, é com as atitudes. Não é à toa que Levítico é um livro que vai falar da questão do dia a dia. Quando você vê os profetas falarem, olha, não é o problema as ofertas. Vocês têm ofertado, vocês têm comparecido o templo. Mas e daí? É isso que eu quero? Eu quero sangue de bode, carneiro, de touro? Eu quero que você venha à igreja todo domingo de manhã, não falte uma santa ceia. É bom, não estou dizendo que não. Mas é isso que Deus quer? É só isso? Então é uma reflexão importante que vem desde lá de trás. Aliás, a primeira oferta oferecida, isso é muito interessante, vem lá de Gênesis. Quem ofereceu a primeira oferta? Abel e Caim. Depois você tem Noé. Depois você tem Abraão. E aí depois a gente pode falar mais um pouco sobre isso, porque a gente pode pensar, como assim? Mas isso é interessante, depois a gente fala. Mas vamos voltar para cá. Então o sacerdote consumia, o restante da oferta no santuário. Aliás, tudo teria que ser consumido no santuário. Por quê? Porque era santo. Então notem que o processo do ensino da santidade ele é constante. O sacerdote não podia fazer o que ele quisesse. Ele era um representante de Deus, ele mediava ali aquele relacionamento com o povo. Por isso vocês vão ver, lá na oferta pela culpa, que quando envolvia o sacerdote, a coisa era mais complicada. Por quê? Porque lembra que uma das coisas que as ofertas vão falar é sobre a influência do pecado? O que você acha que exerce maior influência sobre a questão do pecado na congregação? Ou a pessoa que vai lá isoladamente ou o líder? O estrago é muito maior. E aí é a nossa responsabilidade aqui. A gente vira uma folha aqui, é uma responsabilidade grande. Então, qual era o propósito? A gente pode encontrar em Deuteronômio 26, 1 a 11. Eu vou ler só algumas passagens que estão em negrito aí na apostila. Vocês podem acompanhar comigo. Hoje declaro ao Senhor, teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. E aí vamos acompanhar só o negrito. O Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor, teu Deus, te tem dado a ti, a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Então era um processo, na verdade, de que ele simplesmente agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus já tinha feito pelo aquele povo. Muitas vezes, quando a gente se dispõe a ajudar, a colaborar, com a obra de Deus, ou mesmo, quando a gente fala obra de Deus, a gente acaba restringindo sempre a igreja, né? Não, gente. Quando a gente está atuando em nome de Deus na nossa família, no nosso trabalho, a gente também está fazendo a obra de Deus. E isso é um gesto de gratidão. Não é para você se enaltecer, não, porque não somos ninguém. É gratidão. É simplesmente, Senhor, o que tu tem feito por mim, de graça recebestes, de graça darás. É só isso. É a expressão do relacionamento vertical na horizontal. É a vida santa. Então, o ofertante reconhecia as misericórdias de Deus. Em um ato de ação de graças, o adorador reconhecia a bondade, provisão, fidelidade de Deus.
As ofertas de cereais também serviam a um propósito prático, já que forneciam ao sacerdote suas porções regulares de alimento. Lembrando que da tribo de Levi, receberam terra? Não. Qual era a porção da tribo de Levi? Deus, o culto. Né? Então, qual era o significado teológico? Deus é o verdadeiro provedor de Israel. Tudo é dele. Sempre foi. Somos apenas usuários da graça. Mais nada. Tudo é dele. Né? Às vezes você vê uma pessoa que às vezes passou em um concurso, aí chega cheio de vaidade, né? Não, estudei muito, eu sou muito bom, não sei o que. Aí vontade de perguntar, tá bom, então vamos pensar aqui. Você é o melhor que existe nessa área no mundo. Não tem ninguém melhor do que você. Você fez um concurso, disputou com várias pessoas, se você olhar o currículo Lattes, vai ter gente melhor do que você, mas você é que passou. Porque Deus abriu essa porta para você. Sobretudo, duas coisas serão exigidas de você: gratidão, testemunho. Honre a porta que Deus abriu na sua vida. Honre, porque você vai ser cobrado. A gente tem a obrigação de honrar. Se as pessoas que estão imbuídas de cargos de autoridade entendessem que elas não estão lá porque simplesmente Deus as colocou lá, mas por um propósito que é dele, e esse propósito que é dele é ser bênção, a gente entenderia o que é honrar a Deus. Porque honrar a Deus, glorificar o nome de Deus, não é entoar louvores, não é ficar orando, isso tudo faz parte. Mas, sobretudo, é viver aquilo para o qual Deus te chamou para ser. Até tem um exemplozinho que eu gosto de usar que ajuda a gente a entender melhor. Isso aqui é uma lapiseira. Essa lapiseira é um objeto. Como é que essa lapiseira honra aquele que criou essa lapiseira? Sendo uma ótima lapiseira. Não é sendo uma caneta, não é sendo uma borracha, porque ela foi feita para ser lapiseira. E da mesma forma, Deus tem nos chamado para sermos seu povo. Honramos a Deus sendo seu povo, cumprindo com aquilo que Ele espera que nós sejamos. Aliás, sobre isso está o conceito de santidade. Porque santidade está atrelado também, não vou me estender muito, senão eu vou fugir muito daqui, mas santidade está atrelado também à questão da pureza e à questão da perfeição. São duas palavras, três palavras que caminham juntas. Mas perfeito aos olhos de quem? Então, assim, Deus nos chamou para um propósito. Tem gente que parece que se converteu e agora vou viver uma vida de turista. Não. Não é assim. Né? Salvos para sempre, mas algo é exigido também. Mediante a oferta queimada, o adorador expressava a sua gratidão ao Senhor. No caso aqui, estou falando da manjares. Tá? Palavra-chave: gratidão, fidelidade, reconhecimento da provisão de Deus. Pura e simplesmente. Então, aqui, olha, como é quando a gente começa a olhar pelo olhar do ofertante, e é interessante que o texto começa de 1 ao 5 falando da posição do ofertante, porque a gente começa a entender aquilo que acontecia de verdade dentro do íntimo daquela pessoa. E era isso que importava. Aqui você já em 2 processos já havia alguém que reconhecia que precisava chegar a Deus, senão não levava o holocausto. Alguém que reconhecia que não tinha condições de estar diante de Deus por conta própria, porque ele era um pecador. Então aqui você tem um processo de humildade também. E alguém que reconhece que tudo vem de Deus e que devemos ser gratos a Ele. Mudou alguma coisa para hoje? Oferta pacífica ou oferta de comunhão. Oferta pacífica ou de comunhão eram opcionais, tá? Eram oferecidas quando o desejo do ofertante. Era uma oferta de natureza festiva e alegre também. Também ser compreendido como oferta feita para se obter paz. A verdadeira paz significa estar em comunhão, paz com Deus. A oferta de comunhão, como o próprio nome diz, é o quê? Uma oferta para a comunhão, é um momento de comunhão. Por isso que é uma oferta opcional. Né? Comunhão não pode ser obrigatória, porque senão não é comunhão. Né? Então, aqui, na verdade, você tem Deus chamando o seu povo a estar junto a Ele. Aqui era uma refeição que ela tinha uma beleza muito grande, porque era uma refeição que era